Gravação, tá, gente? Vai aparecer aí uma mensagem, vocês podem perceber que todo mundo vai ver que está sendo gravado. Se em algum momento a gente tiver necessidade de dar uma pausa, eu vou pausar aqui. Bom, então vamos lá. O chat está liberado, além de falar a cidade, quem quiser falar o tempo inteiro com a gente pelo chat, está bem tranquilo, tá? Então, o Tinha que Ser Mulher, ele é hoje uma comunidade, é um movimento que apoia iniciativas femininas, né, e trabalhos femininos. Não é o objetivo nosso segregar ou separar dos homens, só que a gente entende que, por uma questão histórica e social, a gente ainda precisa de se fortalecer. Então, esse é o objetivo do movimento, é fortalecer as mulheres, né, a partir da comunidade, criando conexão e gerando apoio mútuo. A gente fala que são encontros de experiências sem julgamentos e com propósito. No dia 13 de maio, a gente vai fazer o nosso primeiro encontro online, também por essa plataforma, da forma como a gente está fazendo, né? Ele vai ser conduzido por essas mulheres que estão nas fotos. Então, ele é construído por todos nós. E quem quiser participar, depois eu mostro. Quando começou essa pandemia, surgiu, então, o Conecte em Casa, que foi uma ideia para conectar realmente as pessoas, mas cada um na sua casa, trazendo assuntos que fossem relevantes e que deixasse todos nós um pouco mais tranquilos, né? Porque tem sido dias complicados e bem diferentes. Então, a ideia nossa é trazer conexões reais, mesmo que à distância. Porque a gente entende que a distância não diminui a importância. Nesse contexto, a gente já teve show musical, já teve palhaço, já teve brincadeiras infantis, já teve karaokê, já teve conversas sobre PNL, já teve clube de livro e várias coisas, e isso é um canal aberto. Nesse sentido do Connect, ele não é só de mulheres, homens quando querem propor algumas coisas podem também. O papo que a gente teve de PNL foi com o Cadinho, show com um outro rapaz, então ele está aberto, quem quiser inclusive depois pode falar com a gente. E aí surgiu um pouco do que seria essa conversa de hoje, né? E aí a Mari Rocha vai explicar um pouquinho mais. Eu vou deixar só os contatos nossos aqui, depois eu posso mandar para vocês. E agora, então, eu queria chamar a Mari Rocha, que vai mediar essa conversa e vai explicar um pouquinho do que está acontecendo. Mari, é você. Bom, explicar um pouquinho do que está acontecendo é falar da minha sensação, né? Do meu sentimento e emoção aqui. O coração está quase saindo pela boca. Quem me conhece sabe que câmera ainda é um processo para mim, mas que eu estou disposta a me familiarizar com toda essa parafernália aqui. E a primeira coisa é agradecer a cada um que está aqui, cada um, cada uma. Então, tem pessoas especialíssimas que fazem parte da minha rede. Eu vi aí gente de Goiás, tem gente do Chile, tá internacional isso aqui, né? Isso pensar no poder da conexão, da rede é fantástico, né? Como a Carol comentou, em menos de uma semana que a gente resolveu fazer isso e colocar mesmo a divulgação assim aberta, a gente conseguiu mais de 110 inscritos, mais de 350 visualizações. Eu tendo a entender que é um tema extremamente necessário, pertinente e que as pessoas estão precisando de falar sobre isso, né? A gente chama de egoísmo esclarecido, né? Que, na verdade, esse convite que eu fiz para a Michi, eu brinco que é um egoísmo porque era uma necessidade minha de aprender sobre sentimentos e emoções, assim, conseguir dar nome para isso, porque desde a primeira vez que eu fiz um curso de comunicação não violenta, em 2014, como um dos passos da comunicação não violenta, passa por identificar o sentimento e ter uma lista de sentimentos que eu falei assim, gente, eu não entendo nada de sentimento, né? E isso me resgata uma fala da minha mãe que era, menina, fica quieta aí, você não sabe nem a hora que você está com fome, né? Então, o que dirá de sentimento? Ela vai assistir o vídeo e tem certeza que ela vai me dar uma xingadinha, mas está tudo bem, né? Faz parte aqui. E aí, a partir dessa necessidade, né, do curso de comunicação não violenta, inclusive o instrutor, né, tem pessoas aqui que fizeram o curso, com o Pablo também,
O próprio instrutor que vive essa CNV há mais de 15 anos, ele anda com um papelzinho desse tamanho, uma relação dos sentimentos na carteira. Por que ele faz isso? Para conseguir ter mais claro. Aqui, ó, a Jéssica acabou de mostrar a cola dela dos sentimentos. Exatamente. Porque a gente, por não ter sido ensinado a falar de emoção, a gente não tem vocabulário suficiente. E se eu não tenho vocabulário suficiente, possivelmente eu não consigo me expressar bem. Então, a provocação, e já agradeço aí a Mish por ter topado, a Carol por fazer toda essa ajuda, né, tecnológica, a minha musa da comunicação também, para a gente poder ter esse papo livre aqui, aberto, para conseguir trazer um pouco de autoconhecimento, ao mesmo tempo que a gente traz também um acolhimento para um momento de coronga, que como diz, né, a maioria das pessoas, é um momento de montanha-russa sentimental. Então, é esse start aí que eu quero dar. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Para mim é uma satisfação tremenda. E vamos começar. Vamos começar significa que é a minha vez de entrar? Gente, boa noite. Eu tô feliz demais da conta de estar aqui, né? Já que a gente já está falando de emoções, eu quero começar expressando essa alegria, essa satisfação de ver tanta carinha conhecida e também a oportunidade de conhecer tantas outras carinhas. Uma coisa que eu queria falar, se vocês se sentirem à vontade, não precisa, para vocês ligarem a câmera. Porque como a gente está falando de emoções, as emoções elas são muito manifestadas aqui, né? No rosto, na forma como a gente, na nossa postura, na maneira como a gente se expressa. Eu falo muito com as mãos, eu devo ter algum tipo de descendência italiana, não sei, mas eu falo muito com o rosto, eu falo muito com as mãos. E eu acho que é um jeito legal também, se vocês estiverem com as câmeras ligadas, de eu ver se está fazendo sentido para vocês, tá? E até em relação a isso, eu queria ensinar para vocês... Aliás, eu imagino que tem alguém que não é muito familiarizado com o Zoom. Levanta a mãozinha aí, se não for. Eu vou explicar algumas funções basiquinhas do Zoom, só para a gente poder fazer esse bate-papo nosso um pouquinho mais interativo. Para explicar para você... Ah, Mari, só um parêntese. Esse negócio está mais internacional do que só o Chile. Tem gente que está na Argentina também. Coisa linda. Olha só. O Zoom tem alguns recursos e vai estar tudo na parte de baixo. Deixa eu começar a compartilhar minha tela com vocês, para vocês verem também alguns recursos para a gente poder... Ixi, será que não deixou? Não, peraí. Peraí, Mish. Não, você tem que me liberar, Carol. Porque eu coloquei a Mari mais cedo, só um minutinho. Prontinho, testa aí. Beleza. Peraí. Vamos lá. Não é isso que eu quero. Peraí. Também não é isso. Eu quero a tela do Zoom. Ele não vai me deixar. Não, ele não vai me deixar. Peraí. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou parar de compartilhar minha tela e vou narrar para vocês onde é que estão as coisas. Abaixo das fotinhas de todo mundo, vocês vão ver aí uma barra de ferramentas, tá? Tem aí do lado esquerdo um microfonezinho e quando vocês quiserem falar alguma coisa, vocês vão clicar nele. Se vocês quiserem parar o vídeo por algum motivo, aí do lado tem o Stop Video, tá? E aí, a parte mais interativa que a gente vai fazer, quando tá lá nos participantes, eu não sei se o de vocês está em inglês ou se está em português, mas bem no meiozinho da tela tem lá a parte de participantes. Você clica lá e tem a opção de você levantar a mão. Se tiver em inglês, vai ser raise hand, tá? Se não estiver achando, faz um sinal de fumaça, alguma coisa assim, que a gente tenta ver também, tá? Só que aí vai funcionar só se a câmera estiver ligada mesmo. Agora, uma outra coisa que para mim vai ser muito importante, só para eu saber se está fazendo sentido o que eu estou falando, é o botãozinho de reações, que está mais para o lado direito. Nesse botãozinho, você tem a opção de bater palminha ou de dar um joia.
Então, quando eu estiver falando alguma coisa que está fazendo sentido para vocês, que vocês acharam legal, que é interessante, se vocês quiserem clicar num desses botõezinhos para me dar um feedback, porque eu quero saber se está fazendo sentido para vocês, se isso que eu falei mexeu com alguma coisa, beleza? E também, como as meninas falaram no começo, né? Pode usar o chat. Mari e Carol, se vocês puderem ir anotando as perguntas, se tiver alguma pergunta, né? Para entender como é que vai ser um pouquinho essa dinâmica, eu vou fazer uma apresentação rapidinha, só para a gente entender algumas coisas básicas sobre as emoções, e depois a ideia é a gente abrir para a gente poder trocar experiências mesmo, falar de como é que estão as nossas emoções nesse tempo de coronavírus, como é que a gente lida com as nossas emoções. Eu acho que essa é uma das coisas principais, porque não é fácil, né? E principalmente quando entra a questão cultural, a gente acaba aprendendo jeitos de lidar com a nossa emoção, que na verdade faz a gente tamponar um tanto de coisa e fingir que tá tudo bem, né? Então a gente vai entrar um pouquinho nisso mais para frente. Alguma dúvida até então? Alguém quer falar alguma coisa? Uma coisa que vocês podem tentar para mim é muito tranquilo se vocês quiserem falar alguma coisa enquanto eu estiver apresentando, tá? Vocês podem levantar a mão ou então vocês podem tentar, eu não sei, Carol, se você ativou aquela opção da galera poder se desmudar ou não, sim. Vocês podem tentar desmutar o microfone de vocês aí, e aí a gente começa a inventar palavras. Vocês estão vendo isso, né? Não existe esse tal de desmutar, mas eu não vou ficar falando inglês aqui também, né? Então, fiquem à vontade, beleza? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, antes da gente começar, bora lá. Para a gente começar oficialmente, então, eu vou compartilhar minha tela com vocês, porque eu fiz uma apresentaçãozinha aqui bem basiquinha, só para eu poder me organizar. Espera aí que eu acho que eu tenho que colocar lá no modo de apresentação antes de vir para cá. Deixa eu ver se o Zoom vai aparecer aqui para mim. Só um minutinho. Não apareceu, seu danado. Agora vai. Então, vamos lá. Beleza, me dá um joinha aí se vocês estão vendo a minha tela, se está tranquilo. Beleza. Então, vamos lá. Emoções. E eu achei o tema muito bacana quando a Mari trouxe, porque realmente é uma necessidade, né? Acho que o fato da gente ter tido tanta procura... Mari, você chegou a compartilhar o número de procuras que a gente teve no Simpla? Foram mais de 370. Pois é, olha que bacana, né? E aí eu falo, não é nem em termos assim, claro, isso dá uma sensação muito gostosa para a gente que está organizando, né? Mas enquanto... eu não me apresentei, né? Meu nome é Michele Rocha, eu acho que sou mais conhecida como Michi. A Mari me chama, né, vai me chamar de Michi toda hora, então não estranhe. Eu sou psicóloga, psicoterapeuta, psicóloga educacional, formada há mais de, acho que uns 15 anos, nem sei mais, já perdi as contas. E falar sobre emoções e viver esse tema, para mim, é muito caro, porque eu tenho entendido as emoções como algo que pode facilitar muito o nosso crescimento, principalmente a expressão das emoções, né? E aí vem junto a comunicação. Eu tenho percebido também a comunicação como uma das chaves assim, para a saúde mental, para relacionamentos saudáveis, satisfatórios, né? Então, acho que a gente vai tentar tocar um pouquinho nessas coisas todas. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu queria trazer para vocês é que para controlar é preciso conhecer. E quando eu falo desse conhecer, eu estou falando não só de conhecer sobre as emoções, saber como é que elas funcionam, como é que elas atuam no nosso corpo, mas eu estou falando da gente se conhecer como um todo. Conhecer o que são os nossos valores, o que é importante para a gente, porque isso vai ser fundamental na hora da gente entender por que eu estou sentindo determinada emoção a partir daquela situação que aconteceu.
E eu acho que uma das coisas que a gente vai falar aqui hoje começa a ajudar a iluminar algumas dessas questões para a gente poder olhar para dentro. Eu quero que vocês encarem esse bate-papo nosso aqui hoje como uma oportunidade de olhar para dentro, de se conhecer, de arrumar a bagunça interna aqui. Eu gosto muito da imagem da analogia de uma prateleira, que para a gente se conhecer é como se a gente tivesse com aquela prateleira cheia de coisa antiga, misturado com coisa nova, misturado com coisa que não se usa mais, poeira e não sei o quê. Em alguns momentos, a gente precisa dar uma primeira limpada para tudo, em tudo, tirar poeira, para depois a gente conseguir ir colocando cada coisa no seu lugar. E para esse processo de colocar cada coisa no lugar, a gente vai entender que algumas coisas a gente vai ter que abrir mão, porque de repente não nos serve mais naquele momento de vida que a gente está vivendo. Tem coisas que passam a ter uma importância muito maior em determinados momentos da vida, então de repente ela vai lá para o alto da prateleira. Tem coisas que a gente não quer abrir mão porque são importantes, mas também não estão num lugar de destaque. Ficam lá embaixinho na última prateleira da prateleira, né? Então é isso. Continuando. E aí, eu acho que falar de saúde mental, quando a gente fala de emoções, é extremamente importante. Porque eu acho que a gente tem que desmistificar um pouquinho essa questão de saúde mental. Me fala aqui, levanta a mão, quem, quando ouve falar de saúde mental, não pensa imediatamente em hospital psiquiátrico, médico, loucura, coisas extremamente pesadas. Levanta a mão aí. Vai lá no botãozinho da reação e me dá um sinalzinho aí. Ué, até que parece que é pouca gente. O que não é ruim, na verdade isso é ótimo, né? Porque eu acho que uma questão super importante da gente entender sobre... tô vendo aqui que 5 participantes levantaram a mão, legal. Uma coisa que eu tô achando... Uma coisa que é super importante a gente entender sobre saúde mental é que ela diz da nossa qualidade de vida. Então, ela pode ser muito mais simples do que pensar em hospital psiquiátrico, pensar em transtornos, pensar em coisas mais pesadas. É claro que isso está incluído também, né? Mas a gente pode pensar em saúde mental como uma capacidade da gente identificar e depois expressar as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos de maneira saudável, né? Além de encontrar formas alternativas de lidar com as situações que a vida nos apresenta, né? Isso é fundamental, porque de repente a gente tinha um jeito específico de fazer as mesmas coisas de acordo com cada situação. Mas aí chega um momento da vida que a gente começa a entender que essa resposta que eu sempre tive não cabe mais. Porque de repente eu mudei, ou porque a pessoa com quem eu estou vivendo aquela determinada situação não entende aquela linguagem. Então, é uma capacidade também da gente se flexibilizar um pouquinho, né? Então, pensando sobre o que são as emoções. As emoções, e aí é uma coisa bastante simples, elas nada mais são do que uma reação fisiológica que o nosso corpo sente frente a determinadas situações. E é bacana a gente entender que os estudos sobre as emoções começaram, 1800 e bolinha, com o Charles Darwin? Acho que foi. Me fugiu agora o nome dele, eu confirmo para vocês no final da apresentação. Mas é o Darwin mesmo, o pai do evolucionismo. Ele começou a estudar as emoções observando as reações que os animais tinham a determinadas situações. Então, eu acho que quando a gente pensa nas emoções como essa coisa fisiológica, a gente para de complicar um pouquinho. É como sentir sede, é como reação fisiológica, né? Como sentir sede, como ter vontade de ir no banheiro, né? E pensando nisso, pensando que são reações fisiológicas, a gente desconstrói aquela ideia de que a gente consegue controlar as nossas emoções. Porque a gente não consegue controlar as emoções. Eu não consigo controlar se eu vou sentir medo de um pitbull vindo em minha direção, latindo igual um louco com a boca espumando. Eu não consigo controlar isso. Eu vou sentir medo. O controle que eu tenho é sobre o meu comportamento diante daquela situação.
Tá fazendo sentido, gente? Então, assim como eu não escolho se eu vou sentir sede ou não, né? Enquanto eu tô falando aqui, e aí tem o friozinho na barriga também, que é uma emoção, né, relacionada ao medo, é claro que o meu corpo, ele começa a responder de um jeito diferente. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas emoções daqui a pouco, tá? Então, são reações fisiológicas que o nosso corpo sente, ou são reações que a gente vai ver no nosso corpo à medida que as situações diferentes vão acontecendo, ok? Para que elas servem? Quando vocês veem esse cachorro, o que vocês pensam? Coloca lá no chat todo mundo. Deixa eu ver se eu consigo acessar o chat aqui. Cadê? Achei. Coloca lá. O que vocês sentem? A Jéssica falou que sente medo. A Marina acha que ele tá com raiva. Vocês se aproximariam desse cachorro, gente? Vocês brincariam com esse cachorro? Não, 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 de jeito nenhum. O Hugo falou ameaça. Exatamente. A gente está fazendo uma leitura da expressão desse cachorro. E o que ele está... Quando a gente observa esse cachorro, o que a gente vê? Ele está com a boca aberta, mostrando os dentes. A sobrancelha dele está meio fechada, meio, né, sei lá, descida, assim, não sei como é que a gente fala, né? O olhar está fixo num ponto. E isso ajuda a gente a entender que cada reação emocional, ela tem uma... Como é que eu posso chamar isso? Ela tem um tipo físico, né? Quando a gente olha, e isso é muito importante a gente perceber, porque falar de emoções, além da gente entender sobre as nossas emoções no nosso corpo, é importante a gente entender sobre como essas reações se manifestam para as outras pessoas, né? E aí, gente, só falar um detalhezinho aqui, eu tô olhando um pouquinho para a direita, porque as imagens estão aparecendo aqui na direita, e eu acho que eu tenho essa coisa muito de conversar olhando no olho, então eu tô tentando olhar no olho de alguém aqui, tá? Mas, então vamos lá. Então, quando a gente sente determinadas emoções, o nosso corpo imediatamente ativa o que precisa ser ativado para a gente mostrar aquela emoção. Não só para mostrar, né? Mas a gente sente aquilo tudo no corpo, assim. Então, é uma forma da gente se comunicar também, né? As emoções, elas servem para a gente não só comunicar as nossas experiências internas, mas também para a gente se adaptar ao ambiente. Por quê? Vamos supor que lá na época dos dinossauros, dos grandes predadores, se a gente não tivesse medo, se o homem pré-histórico não tivesse medo, o que ia acontecer com ele? Ia chegar sei lá, um tigre dente de sabre perto dele e ele ficava, tigrinho, você tá bom? Não, né? Se a gente não tivesse essas reações emocionais, a nossa espécie já teria entrado em extinção há muito tempo, né? E aí, emoções, como a gente está entendendo que elas são reações fisiológicas, o que faz com que o que diferencia a gente dos animais? E está falando que a minha conexão tá ruim. Vocês estão me vendo? Dá um joinha aí. Beleza. O que nos diferencia dos animais é a nossa capacidade de expressar aquela emoção através da fala, através da razão, tá? Então, as emoções, elas também nos preparam para encarar o ambiente. Pensa numa situação em que você está na cozinha e você está vendo umas panelas no fogão, tá tudo desligado, mas você pega a panela para lavar. Só que você pegou a panela tá quente ainda. Imediatamente você tira a mão. Isso é uma reação fisiológica que te protege, né? A reação da dor. Então, semelhante a isso são as nossas emoções. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas para a gente entender melhor. Agora, uma curiosidade, né? Acho que muitas pessoas falam de emoções e de sentimentos como sendo a mesma coisa. E aí, talvez seja um certo... Na verdade, não é um preciosismo, porque eles são realmente diferentes. Mas no dia a dia, quando a gente está falando, a gente acaba misturando e não tem tanto problema, não. Mas emoções, então, só para fixar, são reações fisiológicas sentidas em nosso corpo
E os sentimentos, eles acontecem através do nosso pensamento. É como se ele fosse uma tradução que passa pelo nosso cérebro do que o nosso corpo está sentindo. Então, quando eu percebo que a minha mão está tremendo, que a minha voz está trêmula, que eu estou sentindo uma sensação estranha na barriga, que meu coração começou a palpitar e minhas mãos estão suando, eu nomeio aquilo, que é o medo, né? Que é uma emoção básica. E aí o meu sentimento vem, olha, eu estou com medo porque eu acho que essa situação é meio perigosa, né? Acho que é por aí. E aí, para a gente começar a entender um pouquinho sobre as emoções, a gente vai falar, são várias emoções, como a Mari trouxe no começo, né? Tem várias palavras, mas a gente pode entender, em alguma medida, que todas as outras emoções, elas partem dessas emoções básicas. É como se essas emoções básicas, pensa numa árvore, é como se essas emoções básicas fossem as raízes, aquelas raízes mais grossas, e as outras emoções, que a gente chama de secundárias, fossem raízes mais fininhas que partem dessas raízes mais grossas, ok? Como vocês vão ver nesse slide, eu dividi essas emoções em emoções verdes e emoções vermelhas. Isso é uma questão didática, só para a gente entender, porque tem muita gente que fala que as emoções são ruins e emoções positivas. Se a gente parte do princípio que todas as emoções têm uma função e que geralmente essas funções elas estão voltadas para a nossa proteção, para a proteção da nossa vida, da nossa espécie, as emoções não vão ser ruins, né? Então a gente passa a chamar elas de emoções agradáveis de sentir, que é o amor e a alegria, e as emoções desagradáveis de sentir, que são a raiva, o medo, a tristeza e o nojo, ok? Vamos lá! Falando um pouquinho sobre cada uma delas. A função do amor. E aí, antes de falar sobre o amor, eu queria que vocês entendessem que eu vou entrar um pouquinhozinho só em algumas questões de saúde mental relacionadas a transtornos, porque a gente entende dentro da saúde mental que todos os transtornos, eles têm em alguma medida, eles acontecem em alguma medida em função de uma desregulação emocional, né? Então, vamos lá. O amor. Se a gente pensa no bebê humano, ele é o mais dependente de todas as espécies da natureza, né? Então, a gente precisa de algo para fazer com que os pais, e aí tanto, né, os pais de animais quanto os pais humanos, cuidem daquele bebê. E aí vem o amor, ele serve como se fosse uma cola que faz com que esses seres adultos queiram cuidar daquele ser bebê dependente, ok? Ele é o que une as pessoas para formar famílias depois, então isso traz também um senso de proteção, faz com que as pessoas se agrupem, porque nós somos a mais social das espécies, então a gente precisa dessa cola, ok? Agora, se a gente pensa na questão do excesso de uma emoção ou da falta dela, isso é muito interessante. O excesso de amor faz a gente ficar dependente. Então, não é bom, né? Porque a gente pensa, pô, o amor não tem limite, né? Quanto mais, melhor. Mas, opa, peraí, não é bem assim, não, né? Então, nesse caso, se eu tenho um amor exagerado por alguém, eu crio um vínculo de dependência com aquela pessoa, onde eu não vou dar um passo sem consentimento daquela pessoa ou sem a permissão dela, né? E também a falta de amor, ela é muito perigosa, porque ela pode levar as pessoas a desenvolverem transtornos do que a gente chama de cluster B, que são aqueles transtornos de personalidade narcisista, psicopatas, todos aqueles filmes de terror que a gente morre de medo, aquele tipo de personalidade um tipo de personalidade que não tem empatia em função dessa falta de amor. Tá fazendo sentido, gente? Vamos lá, a alegria. A alegria é muito bacana também, pensando nessa questão da formação de um grupo social para a gente continuar sendo protegido, porque se a gente parar para pensar, é muito mais gostoso estar do lado de pessoas que são agradáveis, que são alegres,
do que estar do lado daquela pessoa que só reclama, daquela pessoa que vive de cara fechada, daquela pessoa, né, ranzinza. Então, a alegria, de alguma maneira, ela também serve como essa cola social, tá? E ela também, ela tem uma função importante que é trazer um certo equilíbrio entre as emoções desagradáveis, ok? A alegria demais, a gente pode entender que ela pode trazer problemas de, por exemplo, eu não conseguir fazer uma leitura de determinada situação. Então, por exemplo, imagine uma pessoa que tem um problema de desregulação da alegria num velório. Seria uma pessoa que estaria contando piada, que estaria fazendo graça, extremamente inadequado para a situação, né? A alegria de menos vira tristeza, né? Daqui a pouco eu falo o que eu ia falar agora. O medo, pensando no medo. O medo é uma das emoções mais importantes para a preservação da nossa espécie, né? Porque sem ele, a gente perderia aquela capacidade de distinguir o que é perigoso e o que não é, né? Se eu não tivesse o medo, eu poderia ficar brincando, saltando perto de uma janela num prédio de 15 andares, por exemplo, e não ver aquilo como sendo perigoso, né? E uma coisa bacana do medo é que quando a gente percebe uma situação como sendo perigosa, o nosso cérebro imediatamente liga um mecanismo que a gente chama de luta ou fuga, que é o que vai nos preparar. Gente, tem um bicho aqui que tá me concentrando. Que é o que vai nos preparar para lidar com aquela situação. Então, por exemplo, aquele exemplo que eu dei lá atrás de um pitbull vindo em sua direção. O que você vai fazer? Ou a gente corre, ou a gente acha, sei lá, um pedaço de alguma coisa para poder lutar com aquele cachorro, né? Então, as sensações que a gente sente que não são nada agradáveis, que é aquilo que eu falei. Poxa, meu coração começa a bater muito rápido, minha respiração fica extremamente ofegante, minhas mãos começam a suar. Tudo aquilo é o seu corpo entendendo que tem uma situação de perigo ali, né? E aí, eu acho que enquanto vocês ouvem isso, eu imagino que talvez alguns de vocês estejam associando a questão da ansiedade. A ansiedade também é uma outra emoção extremamente importante, que é muito parecida com o medo. As reações são muito parecidas. A diferença entre os dois é que o medo, a gente tem medo de um objeto específico. A ansiedade, ela está muito no plano das ideias. A gente imagina que algo possa ser perigoso, né? Então, é interessante pensar por que os números os índices de ansiedade estão aumentando tanto ao redor do mundo, né? Porque a gente passa a entender que a gente passa a entender que existem mais situações perigosas. Por exemplo, muitos de nós que moramos em cidade grande, a gente fica com medo constante de violência, de ser assaltado, da gente perder o emprego, da gente ficar doente, né? Então, tem várias coisas aí relacionadas a essa emoção que faz com que a gente fique ansioso meio que de forma constante, tá? E a gente tem que tomar cuidado em relação a isso, porque se chegar num nível, um certo nível de ansiedade, ele é importante, a gente precisa disso, né? Porque a ansiedade é o medo que vai fazer, por exemplo, que antes de uma apresentação, eu me prepare super bem para poder chegar e dar conta daquilo, né? Vamos lá. Eu recebi um recadinho aqui agora de que faltam 7 minutos. A raiva. A raiva, gente, eu tenho ficado muito fã da raiva, assim. E é uma emoção que é extremamente julgada, né? Quem nunca ouviu, você não pode ter raiva do seu irmãozinho? Sendo que o moleque tá ali quebrando seus brinquedos e é claro que você vai ficar com raiva, né? Mas então ela serve para nos proteger contra situações onde nós estamos nos sentindo violentados, atacados, injustiçados, né? Eu penso na raiva muito como uma energia que nos ajuda a impor limite no comportamento do outro. Então, eu acho que ela é extremamente importante. E aí a gente pode entender as respostas da raiva em 3 níveis. A passividade, que seria talvez a ausência de raiva, que me faz
aceitar todos os comportamentos que a outra pessoa está trazendo. E tem do outro lado da régua a agressividade, que é igual o camaradinha aí do filme Divertidamente. E falando em Divertidamente, gente, se vocês não assistiram esse filme, é dever de casa para quarentena. Divertidamente, é um filme da Pixar. Peraí, é Pixar? Acho que é, né? Maravilhoso, fantástico. Ele fala das emoções de um jeito muito claro e a gente consegue entender muito bem como isso tudo funciona dentro da gente, tá? Então, o outro lado da régua, que é a agressividade, ele também não é nada saudável, porque ele faz com que a gente exploda, ele faz com que a gente fale coisas que a gente possa vir a se arrepender mais tarde, né? Então, o legal é o meio do caminho, que é a assertividade, que é quando eu consigo, fazendo uma leitura da situação, eu consigo me expressar de forma assertiva, de forma clara, mas firme. Eu não vou falar, tipo... Ô, fulano, para de fazer isso, eu não tô gostando. Não, fulano, para de fazer isso, não tá legal. Eu não vou falar de forma agressiva, mas eu vou falar de forma firme para mostrar para o outro que aquela situação não tá legal para mim. A tristeza também é uma emoção muito legal e é uma emoção que a gente tenta evitar a qualquer custo. A emoção, ela é importante porque quando a gente expressa a emoção, a gente mostra para o outro que a gente não tá bem. E como nós vivemos em comunidade, uma tendência, de certa forma até natural, é as outras pessoas virem para cuidar da gente. É como se a gente fosse sinalizar para o outro realmente que a gente está precisando de cuidado, né? E uma coisa bacana é que ela faz a gente parar para pensar sobre os nossos comportamentos, sobre as nossas atitudes, sobre as nossas escolhas. Então, se a gente evita lidar com essa tristeza, a gente perde muita oportunidade de crescimento, né? E eu acho que isso é extremamente sério, né? Porque a gente vive numa cultura de tanto imediatismo que não tem espaço para a gente parar para pensar na nossa vida, não tem espaço para a gente elaborar questões que acontecem, né? E a gente tem uma tendência muito grande a varrer as coisas difíceis para debaixo do tapete. Só que a gente não se dá conta que quanto mais a gente vai fazendo isso, mais problemas a gente vai tendo, né? Porque a gente não para pensar que a vida vai continuar acontecendo e que mais situações como aquela vão continuar acontecendo. Se a gente encara a tristeza de frente, a gente pode desenvolver ferramentas que nos ajudam a lidar com próximas situações que podem vir a acontecer. O nojo é interessante porque até a leitura corporal do nojo ela é muito clara, né? Quando a gente sente nojo de alguma coisa, a gente imediatamente tem uma tendência a afastar aquilo da gente, né? E geralmente ele acontece quando a gente vê alguma coisa que parece suja, que parece nojenta, que parece estragada, que tem um mau cheiro. Por quê? O nosso corpo ele é extremamente sensível a vírus e bactérias e a coisas que podem nos fazer doente. Então, o nojo está aí para nos proteger também. E aí, em épocas de coronavírus, o nojo ele passa a ter uma importância muito grande, né? Porque a gente está super preocupado com essa questão de higiene para a gente não se contaminar. Nossa, esqueci de falar um tanto de coisa rapidinho. Só em relação ao excesso, né, das emoções. Por exemplo, o excesso do medo, ele vira, por exemplo, pânico, fobias, né, que é o excesso de medo de alguma coisa que não necessariamente é perigosa. Por exemplo, a fobia de barata, né? A barata não te traz nenhuma ameaça real, né? A ausência de medo também faz a gente ser talvez um pouco impulsivo, né? Por exemplo, inconsequente, na verdade, né? De pegar um carro, meter ele a 120 dentro da cidade, né? O excesso de raiva, acho que talvez a gente já tenha falado um pouco, né, dessa questão da agressividade. O excesso de tristeza, depressão, né, que é outro transtorno mental que tem crescido muito ao redor do mundo também. O excesso de nojo, a gente tem o famoso TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo, onde a gente começa a desenvolver rituais para não ter que lidar com aquilo. E aí, uma analogia muito importante, acho que uma analogia que eu faço que me ajuda a esclarecer muito a importância da gente falar sobre as nossas emoções é a panela de pressão. Acho que alguns de vocês talvez já tenham me ouvido falar disso, porque se a gente pensa no funcionamento da panela de pressão, se a válvula está funcionando direitinho,
ela vai liberar um pouco da pressão e aí os alimentos que estão lá dentro vão sendo cozinhados de um jeito muito tranquilo, né? Agora, se por algum motivo a válvula entope e o fogo aumenta, e a gente pode pensar no fogo como as situações externas, né? Perdi o emprego, terminei um relacionamento, um parente está doente, enfim, situações ambientais que fazem com que a pressão aumente e por algum motivo a válvula está entupida, aquela pressão vai ficar toda concentrada ali dentro. E aí, a gente vai entender que, da mesma forma que uma panela de pressão pode explodir se não tiver uma forma de sair dali de dentro, a gente também explode. Só que o jeito que a gente explode não é nada bonito, porque a gente pode explodir desenvolvendo uma gastrite, uma úlcera, a gente pode explodir desenvolvendo algum transtorno mental, algum transtorno de ansiedade generalizada, um burnout, um tanto de coisas que são muito pesadas da gente lidar, né? E aí, uma questão que eu acho que é muito interessante da gente pensar também é como que a gente entende as situações que nos acontecem. Porque 90% do nosso sofrimento, ele diz respeito à maneira como a gente interpreta as situações que a gente está vivendo. Essa não é a abordagem que eu trabalho especificamente, esse é um princípio da abordagem cognitivo-comportamental que entende que o pensamento, ele é responsável por determinar a maneira como a gente vai se sentir e a maneira como a gente vai se comportar. Então, por exemplo, eu estava andando na rua, vi a minha melhor amiga e ela não me cumprimentou. Se eu penso, cara, ela não gosta mais de mim, o que será que eu fiz? Eu vou imediatamente sentir uma tristeza e aí eu vou chegar em casa e vou começar a chorar e vou começar a lembrar de todas as nossas últimas interações e tentar descobrir alguma coisa que justifique ela não ter me cumprimentado, não sei o que, não sei o que. Problema, né? Se eu penso, por exemplo, mesma situação, estava andando na rua, minha amiga passou do meu lado, não me cumprimentou. Eu penso, cara, ela me ignorou. Eu vou sentir uma raiva tão grande. E aí eu posso, por exemplo, chegar em casa, pegar meu telefone e ligar para ela. Ô, sua vaca, quem você tá achando que você é para me ignorar na rua? Eu achei que a gente era amiga, não sei o quê. E aí criar uma situação extremamente desproporcional que também não nos ajuda em nada, né? Agora, se eu tento ler a situação da maneira como ela está se apresentando, a amiga passou na rua, não me cumprimentou. Se eu tento ter uma atitude um pouco mais neutra, de, por exemplo, será que ela me viu? Eu não vou sentir nenhuma emoção forte, né? E aí eu posso, por exemplo, checar com ela. Fulana, olha eu aqui, você não me viu, não? Nossa, Michi, desculpa, não te vi, cara, eu tô super preocupada com uma prova que eu tenho que fazer amanhã e um relatório que eu tenho que entregar e tudo, não te vi, desculpa. E aí a gente continuaria numa boa, tá? A gente pode entender que as nossas experiências de vida, desde a nossa infância, elas fazem a gente usar determinadas lentes em algum momento. Então, é como se eu fosse ver o mundo a partir daquela lente. Se eu sofri alguma situação de abandono quando eu era pequena, eu posso entender que quando eu mando uma mensagem para o meu namorado e ele não me responde, ele está querendo terminar comigo, ele não gosta mais de mim, ele não sei o que, não sei o que. E aí eu entro numa onda de pensamentos negativos que vão fazer com que eu me sinta cada vez mais triste, mais incomodado, né? Então, gente, eu acho que era um pouco disso que eu queria trazer. Na verdade, é muita coisa e tem muito mais coisa para falar. Só que o nosso tempo está estourando. Eu acho que quem quiser, fica à vontade para continuar depois. Eu acho que a gente não precisa ficar aqui só uma hora. Como eu adoro falar sobre esse assunto, eu quero render demais. A gente pode abrir uma cerveja, pegar uma garrafa de vinho e continuar conversando sobre isso. Mas vamos lá. Sintam-se à vontade para abrir o microfone, para trazer um pouquinho de como é que foi isso, como é que foi ouvir essas coisas. Oi? Já tem uma pergunta aqui do Carlos. Beleza, bora lá. É possível dissimular a expressão emocional? Cara, possível é. E tem muita gente que é muito bom nisso, porque a gente treina muito. Quem nunca ouviu? Nossa, uma situação clássica que me deixa louca. Pensa numa criança que está correndo,
A mãe avisa, fulaninho, não corre, você vai machucar. O que acontece? Fulaninho tropeça, machuca, rala o joelho todo e aí ele começa a chorar. A mãe pega o menino no colo, ô, fulaninho, vem cá, não chora não, passou, não tá doendo não. Ô, gente, me ajuda. Não tá doendo o pi, né? É claro que tá doendo. E isso é uma coisa que a gente aprende, olha, desde pequeno, e é muito importante a gente pensar nisso. Para quem tem filhos aí, e principalmente filhos pequenos, né? Na verdade, independente da idade, eu acho que nunca é tarde para a gente começar a pensar nisso. A gente precisa facilitar para o outro, seja ele criança, seja ele nosso companheiro, seja ele nosso chefe, um ambiente onde o outro possa falar de si, né? Mas pensando mais especificamente na pergunta do Carlos, a gente vai entender que, se de repente chorar é considerado fraqueza, como a gente colocou lá na descrição do evento, a gente vai fazer de tudo para engolir o choro. E a gente consegue, né? Muitas vezes eu tô ali numa discussão com o meu chefe e aí eu tô morrendo de raiva e o choro, a gente tem que entender que o choro também é uma reação fisiológica, que ele pode vir em qualquer uma das emoções, ele pode vir do nojo, ele pode vir... Nojo até que nem tanto, mas ele vem da tristeza, ele vem da raiva. Tem muitas pessoas que choram quando estão com raiva, né? Só que por não querer mostrar essa vulnerabilidade, eu tô ali me segurando para dar conta e aí eu vou pro banheiro quando a discussão acaba e eu desmonto, né? É possível sim a gente esconder. Só que como o nosso corpo é uma máquina muito boa e muito sabida, eu acho que isso acaba aparecendo em alguns outros lugares, né? Então, por exemplo, se eu tô com muita raiva, se eu tô muito indignada com aquilo ali, como é uma reação fisiológica, dificilmente eu vou conseguir controlar, por exemplo, a minha cara esquentando. E aí, quando a minha cara esquenta, a minha bochecha fica vermelha, os meus dentes ficam travados. Eu, por exemplo, quando eu me percebo com muita raiva, meu punho tende a fechar. É como se fosse aquele negócio, poxa, eu já tô partindo para a luta, né? Então, tem algumas reações que são muito difíceis de controlar, né? Acho que a gente, na verdade, algumas não são controláveis, né? Tipo isso, assim, poxa, essa coisa da cara esquentar. E aí a gente vai ver, por exemplo, quando eles fazem aqueles exames de analisar a temperatura do corpo. Diferentes emoções ativam diferentes áreas do corpo, né? Para mim, eu sinto que a raiva, ela fica muito aqui no meu rosto. Minha cara esquenta pra caramba e meus dentes travam e minha mão trava. A tristeza, ela tende a... E aí a gente vai entender, né, as reações. Poxa, a sobrancelha cai um pouquinho, os lábios também ficam um pouco caídos, né? Então, acho que é isso, assim. Algumas, talvez a gente consiga ter um certo controle. Outras, eu acho meio difícil, né? Carol, você estava com o dedo levantado? Tô. Duas coisas. Eu também tenho uma pergunta aqui, tá? Eu tenho uma pergunta, mas antes da pergunta, gente, eu queria só para Misha, embora para a gente poder alinhar uma expectativa aqui com essa questão de horário, dentro da expectativa inicial do Tinha que Ser Mulher, a ideia era a gente até 1h30 mesmo, até às 9. Mas aí, assim... é 1h30? Pô, fiquei até feliz agora, que eu tava achando que tinha acabado 8h30. A gente pode fazer algumas inscrições de quem quiser perguntar também, ou quem quiser falar e aparecer. Aí depois desse horário, não é que precisa acabar, mas a gente para a gravação e aí fica à vontade. Agora, minha pergunta, porque enquanto você estava falando, eu fiquei pensando o seguinte, eu comecei a estudar um pouco sobre pessoas que estão dentro do espectro autista. E porque, assim, já é difícil a gente entender as nossas emoções. Até porque, igual a gente fala dessas emoções básicas, mas a Mari até participou comigo de um curso esses dias que o cara fala, são muito mais emoções, essas são só as bases, né? E sim, no caso deles, assim, é bem diferente, né? A minha pergunta é, como lidar com isso? Talvez. Talvez a gente possa entender que as reações... Dependendo do espectro, dependendo do lugar dentro do espectro onde a pessoa autista está, a gente vai entender que ela vai ter muitas dificuldades de se expressar, né? Existem pessoas autistas no nível mais elevado do espectro que não tem comunicação, né?
Então, vai depender muito do nível onde essa pessoa está dentro do espectro, né? Mas talvez a gente possa entender, em alguma medida, que as emoções, elas são vividas de forma muito mais fisiológica, né? Talvez a pessoa tenha dificuldade de falar disso, né? Então, por exemplo, eu trabalho numa escola e a gente tem algumas crianças autistas lá e é muito bacana ver como é que elas se expressam, né? Então, por exemplo, uma das crianças que ela não é verbal, quando ela quer alguma coisa, e aí a gente sabe, né, que uma das características do autismo é essa dificuldade de socialização, né? Então, essa criança, quando ela quer alguma coisa, e como ela não é verbal, ela pega na mão da pessoa que está com ela e direciona ela para aquilo que ela quer, né? Ao mesmo tempo, a gente tem um outro aluno autista mais velho, que deseja tanto essa questão das relações sociais, que é uma das coisas que a gente trabalha constantemente com ele, né? Porque, para ele, uma dificuldade que tem muito a ver com as emoções é ele não consegue ler no outro as expressões das emoções. Isso é muito interessante, né? Então, por exemplo, de repente ele naquela ânsia ali de ter amigos, ele tá ali, ô fulano, mas aqui, posso ir no cinema com você esse final de semana? Ô fulano, mas deixa, eu quero ser seu amigo. Ô fulano, mas não sei o que, não sei o que, sem perceber que de repente o outro já tá por aqui com ele, né? Porque a gente vai expressando, né? De alguma maneira ou de outra, a gente expressa aquela insatisfação. Então, para ele é extremamente difícil ver isso, né? Então, assim, são várias maneiras de expressar essas emoções, vai depender muito do nível, né, onde ele está. Próxima O que pergunta. mais, gente? E aqui, pergunta. acho que só para ficar claro, gente, não tem que ser só pergunta, não, tá? Pode ser um momento de compartilhar. O que o coração quiser falar. Deixa o coração falar. Pergunta do Israel. Como saber se nossa prateleira precisa ser organizada? Pergunta boa, cara. Essa pergunta é extremamente importante porque é difícil para a gente admitir que a gente precisa de ajuda, mas às vezes é difícil a gente entender que a gente precisa, né? Acho que são graus também, né? Primeiro eu entendo que eu preciso, né? Depois eu admito para mim mesmo que eu preciso. E aí o terceiro passo de buscar essa ajuda pode ser mais longo ainda, né? Eu já tive clientes que literalmente ficaram com o meu cartão na mão por 1 ano antes de entrar em contato comigo, né? Porque eu costumo falar muito que fazer terapia é um ato de coragem, porque a gente não sabe o que vai acontecer ali, a gente não sabe com que tipo de questões que a gente vai lidar, né? Tem dias que eu saio da minha terapia dando pulos de alegria e com aquela sensação gostosa, mas tem dias que eu fico assim, poxa, velho, que merda de ser humano que eu sou, sabe? Então, a gente pode entrar em contato, dependendo da sua abertura para o seu processo, a gente pode entrar em contato com coisas que são extremamente dolorosas e desagradáveis de sentir, né? Então, em relação a saber quando a nossa prateleira precisa dessa ajuda, eu acho que a gente pode entender que a gente pode analisar o nível de prejuízo que a gente está tendo de acordo com cada emoção. Então, vamos pegar o nojo, por exemplo. Se eu lavo a minha mão depois de cada contato com qualquer coisa que eu toco, com qualquer pessoa, então eu lavo a mão assim, de 1 em 1 minuto, e eu tô com álcool em gel e eu passo a mão toda hora, poxa, tem uma coisa excessiva aí, né? Então, de repente, eu posso entender que isso está me trazendo prejuízos sérios, né? Então, acho que quando a gente começa a perceber que a gente está tendo prejuízos que estão atrapalhando as nossas vidas, talvez seja o momento de pensar, eu acho que eu preciso de ajuda agora, né? E essa ajuda, quando se trata de transtornos mentais, ela pode ser tanto na área da psicologia quanto da psiquiatria, né? Vai depender muito da experiência de cada pessoa, né? E aí eu acho que talvez até para ficar um pouquinho mais claro, algumas pessoas talvez não saibam, a psiquiatria é uma especialidade da medicina. Então, o psicólogo não receita remédio, tá? A gente faz um trabalho muito próximo, né? Psiquiatras e psicólogos, a gente tem uma parceria muito grande porque a gente está tratando da mesma coisa, né? Que é a pessoa com problemas
de saúde mental, né? Então, eu acho que esse reconhecimento é super importante. E às vezes a gente tem dificuldade de chegar a essa conclusão sozinha, né? Então eu acho que é super válido, por exemplo, conversar com amigos que você tenha como referência de serem pessoas emocionalmente saudáveis, emocionalmente estáveis, né? Porque de repente essa pessoa pode ajudar a gente a ter alguns insights que vão nos levar a esse entendimento de que, cara, acho que chegou o momento, eu tô precisando de ajuda realmente. Respondeu, Israel? Faz sentido? Ô, gente, me inteira das conversas que estão rolando bate-papo aí, eu não tô vendo. A Jéssica Carol mandou aqui no chat, quem quiser, e talvez não tenha visto o chat, quem quiser liberar o microfone para fazer alguma pergunta ou fazer alguma, enfim, expressar algo que está com desejo, fiquem à vontade. Então, Jéssica, pode puxar fila aí. Só um minutinho. Só para organizar, eu tô vendo que a Jéssica tá com a mão levantada, o Carlos, a Mari. Isso. Para mim não apareceu, não. Eu ia perguntar isso, assim, as pessoas também. que Vamos estão lá, com a mão Jéssica. levantada, se querem. E outra coisa, para verificar no chat, na hora de enviar, gente, se ele está direcionado para todo mundo, porque muitas vezes ele muda sozinho e a gente acaba mandando o chat sem ser para geral. Então, tem aí, para quem tiver inglês, vai estar to everyone, né? Então, só observar isso na hora de mandar, porque às vezes ele muda sozinho. Gente, só um parênteses, que eu acabei de ficar feliz aqui, que eu acabei de ver que a nossa outra irmã tá online também. Oi, Cacau! Nós somos 3, gente. Então, assim, já teve muita experiência de emoção em casa, da infância até agora. Já teve, não. Da emoção agressiva, de unhada, de puxar cabelo e etc. A emoção mais comedida agora de tipo, poxa, Mari, não tá legal. Teve uma situação muito bacana. Desculpa, Jéssica, te atropelei aqui. Mas eu vou só contar a situação rapidinho. Que eu acho que diz respeito à maneira como a gente expressa as nossas emoções e o que a gente quer dizer com elas. Uma coisa que eu não falei é que as emoções, e isso está muito na CNV, na comunicação não violenta que a Mari falou no comecinho, as nossas emoções, elas, de alguma maneira, são uma expressão das nossas necessidades atendidas ou não atendidas. Eu fico triste quando a minha necessidade de ser visto pela outra pessoa, de ser notado pela outra pessoa, não é atendida, né? A minha necessidade de ser acolhida, de me sentir protegida em determinadas situações, me deixa triste quando eu não tenho isso. Então, teve uma vez, eu tinha acabado de comprar meu carro, e meu carro resolveu dar um passeiozinho ali no pátio do Detran, sabe? Eu parei num lugar proibido, e aí ele foi lá passear. Eu cheguei e tinha um adesivo do Detran de todo tamanho. Eu falei, nossa senhora. E aí, imediatamente, eu liguei para a Mari para contar essa situação para ela. A Mari, como ótima coach que é, o que ela me perguntou? Michi, o que você aprendeu com essa lição? E eu soltei os cachorros. Eu falei assim, Mari, eu não quero tirar aprendizado nenhum disso agora. O que eu quero é ser acolhida. Eu tô triste, eu tô com raiva dessa situação, só me ouve. Né? Eu tô falando aqui meio empolgada, talvez não tenha sido assim, porque isso talvez soe um pouco mais agressivo, né? Mas é importante a gente sinalizar para o outro o que a gente precisa. Porque uma coisa que eu repito sempre, principalmente no consultório, a gente não tem bola de cristal. E se a gente não tem bola de cristal, a gente não sabe o que o outro está sentindo. Esquece, tira da sua cabeça esse negócio de que é óbvio. O óbvio não existe. O óbvio só é óbvio para mim. De repente, o outro está fazendo uma outra leitura das minhas expressões. Então, é extremamente importante eu checar com o outro. Mari, você falou isso, isso, isso. Eu entendi assim. Foi isso mesmo que você quis dizer? Se a gente começa a fazer isso nas nossas relações, a gente evita tanto problema, gente, que vocês não têm ideia. Mas bora lá, Jéssica, quero te ouvir. Oi, boa noite, gente. Primeiro, muito maravilhosa você, Michele. Esse batom vermelho, esse brinco, tá um arraso. Obrigada. Gratidão pela oportunidade. Mari, obrigada por ter compartilhado o convite. Foi um momento especial. Estou aprendendo bastante. E a minha pergunta, ela vai relacionada com a raiva. Falou, para mim, faz muito sentido esse incentivo que a gente tem desde muito pequeno de esconder a raiva que a gente está sentindo.
Na minha criação, isso foi uma coisa muito presente e eu acho que eu aprendi a internalizar isso de uma forma muito forte. Então, assim, eu me peguei em momentos da fase adulta onde eu tinha dificuldade, de fato, de sentir raiva. Tinha sido uma coisa muito ruim, uma coisa que, de fato, merecia uma raiva, mas a raiva não vinha. E assim, foi um processo, ainda é um processo, esse esforço de legitimar a raiva que eu estou sentindo e conseguir colocá-la para fora. Nesse ponto, assim, a comunicação não violenta, a CNV, ajudou muito, porque ela ajuda a gente a entrar em contato com os sentimentos, qualquer eles que sejam, com as emoções e sentimentos, e expressá-las. Mas a minha dúvida, assim, para vocês, se você puder falar um pouquinho sobre isso, é como que a gente faz para desenterrar essas emoções que a gente aprendeu a colocar debaixo do tapete? Se tem alguma dica, se tem algum processo que a gente pode fazer para entrar em contato. Obrigada. Nossa, você me apertou agora, cara. É perfeito, Jéssica. Sua colocação é perfeita, porque eu acho que essas coisas que a gente vai aprendendo ao longo da vida, elas fazem o buraco ficar tão mais embaixo que não é fácil, né? Não existe uma receita assim cara, como é que eu viro a chave? Como é que eu começo a lidar com isso, né? Então, eu acho que primeiro é a tomada de consciência, né? E nesse sentido, acho que você já deu alguns passos aí, né? Primeiro eu tenho que entender, cara, isso para mim é difícil, né? Eu tenho dificuldade de expressar a minha raiva, porque eu acho que quando a gente traz isso para a consciência, aí sim a gente começa a entender como é que nós somos afetados com isso, a gente começa a perceber, a notar quais situações onde isso acontece com mais frequência, né? E aí, se a gente está a fim de fazer um trabalhinho mais duro, a gente começa a parar para pensar, mas peraí, por que essa situação me deixou com tanta raiva? E por que eu estou escondendo essa raiva? Porque muitas vezes a gente esconde a raiva por medo do abandono, por medo da não aceitação, né? Então é extremamente importante a gente entrar em contato com esses porquês. Como eu falei há um pouquinho de tempo, como as emoções elas estão muito atreladas às nossas necessidades, a gente pode começar a se perguntar, peraí, qual necessidade minha que não está sendo atendida para eu me sentir dessa maneira? E a raiva ela é muito bacana isso que você traz, porque a gente entende que essa dificuldade de entrar em contato com essa emoção pode ser até em função de uma interpretação nossa de, poxa, como eu sou ruim, como eu sou uma pessoa má, como eu sou uma pessoa, sei lá, desprezível, porque eu tô sentindo raiva do fulano que só me quer bem, que só cuida de mim, que só não sei quem. Então a gente começa a se achar menos por sentir essa emoção, né? E isso é extremamente sério e injusto com a gente, né? Então, eu acho que quando a gente consegue entrar em contato com isso que é verdadeiro para a gente, que a gente consegue comunicar isso para o outro, a gente começa a ver transformações que são muito bacanas, né? Eu acho que, em primeiro momento, diz de um estranhamento, porque, de repente, você passou a sua vida inteira lidando com aquilo, e aí você vem com uma atitude diferente e a pessoa estranha. Opa, mas peraí, a Jéssica não era assim? O que ela tá fazendo? Né? E é muito bacana, um exemplo de consultório. Uma vez eu ouvi isso, meu supervisor tinha falado isso, estava me dando um exemplo de um atendimento que ele fez, onde a pessoa, ele estava atendendo uma menina, e aí o pai da menina, ao ver a mudança dela, começou a fazer terapia com ele. E aí esse cara, em determinado momento, chegou para esse supervisor meu na época e falou assim, mas a fulana piorou demais depois que ela começou a fazer terapia com você. E aí o psicólogo falou assim, é mesmo, né? E ele pensou com ele, mas piorou como? Agora ela está se posicionando, ela está falando dela. Para mim, a maior alegria recente assim foi isso ter acontecido dentro do meu consultório. Uma cliente minha chegou para mim e falou assim, poxa, não, porque aí eu tive uma discussão com as minhas irmãs, não sei o que, e aí uma delas falou assim, porque você piorou demais.
depois que você começou a fazer terapia, essa terapia sua não tá funcionando, não sei o que, não sei o que. Cara, na hora que ela falou isso, meu olho brilhou de um jeito, porque eu pensei assim, peraí, o que é piorar nesse sentido? Ela tá agora dando conta de se posicionar, dando conta de lidar com a raiva dela, dando conta de falar dessa raiva dela para impor alguns limites, né? E aí eu acho que eu queria até aproveitar que essa palavra veio e fazer uma diferenciação sobre a palavra imposição e o posicionamento. Eu não acho que... E a gente tem muito costume de falar, tipo, você precisa se impor, cara, vai lá e se impõe, não sei o que, não sei o que. Eu acho que a imposição, ela acaba sendo uma forma de agressão também. Então, eu penso muito no posicionamento, né? Porque quando eu me posiciono de forma assertiva, de forma firme, eu tô também colocando um limite. Faz sentido? Então, acho que é isso. A Lupri entrou com a neném mais linda do mundo. Mari Santos, você tinha levantado a mão. Vai lá, fala com a gente. Mudou de ideia? O Carlos, que quer falar? Peraí, Mari, o que você falou? Mudou de ideia, Mari? Foi no início, quando você fez uma outra pergunta sobre o cachorro. Ah, tá. Carlos, mas se quiser falar agora, pode falar. Não, tá tranquilo. Obrigada, então amiga. beleza. Excelente. Eu tenho uma pergunta e a Cita com a mão levantada também. Se pode, você já tinha se inscrito antes. Carlos, depois você, tá? Oi, oi. Estão me ouvindo? Oi, estamos te ouvindo. Vou ligar minha câmera aqui para ver se funciona. Acho que não. Bom, a minha pergunta, primeiro, boa noite a todos. Valeu, Marcos. Beijão para vocês. É com relação ao ambiente de trabalho profissional. Porque é um lugar danado para falar com a gente, né? Porque a gente tem que esconder emoção, né? Desde o princípio, quando a gente começa a trabalhar, a primeira coisa que eles falam é para não misturar a parte profissional com a pessoal. Então, eu falo que quando eu comecei a trabalhar, eu imaginava uma cabecinha de Lego, né? Uma cabecinha de Lego da casa, uma cabecinha de Lego do trabalho, uma cabecinha de... E a gente sabe que não é assim, né? Então, bom, muito também através da Mariana, eu comecei a ver esse tema de comunicação não violenta, procurar saber o que é isso. Então, eu acho que hoje em dia, né, e isso está mais difundido e não sei, a minha percepção é que o ambiente de trabalho está melhor. Mas eu não sei se isso é já por experiência, né? Hoje em dia eu trabalho numa empresa que ela é muito aberta, muito tranquila com relação ao tema de emoção, né? Mas também a gente aprende, né, com a idade a controlar tudo. Mas eu queria saber a sua opinião, como é que se hoje em dia está muito mais fácil trabalhar com isso com relação ao ambiente de trabalho, ou se ainda é uma coisa difícil e eu já me acostumei com a minha cabecinha de Lego, né? Saber sua opinião sobre isso. Eu acho que essa pergunta é extremamente importante de ser discutida, né? Porque a gente está se preparando para o mundo do trabalho que daqui 10 anos vão existir profissões que não existem hoje. Vão existir profissões... Assim, a questão da tecnologia avançando, a questão da inteligência artificial se desenvolvendo cada vez mais, a gente pode ter como certeza que tem determinadas profissões que existem hoje que vão deixar de existir, né? Então, eu acho que, assim, talvez em alguma medida as pessoas tenham cansado de sofrer calado ou de engolir calado, né? E elas tenham começado a perceber que existem outras maneiras mais significativas, mais satisfatórias de se colocar no mundo, né? E eu acho que as emoções são um facilitador muito grande para isso, né? Agora, uma outra questão que eu acho que tem muito a ver com a questão do ambiente de trabalho é que as pessoas estão começando a perceber que existe mais coisas para além das nossas habilidades técnicas, né? Que as emoções, elas desempenham uma parte tão importante. Só para trazer um exemplo, acho que muitos de vocês
nesse tempo de quarentena, a gente está super ligado na internet, o que tem de curso, o que tem de live, tem muita oferta de conteúdo muito bacana sendo difundido. Então, segunda-feira agora, acabou um curso da Escola Conquer, que muitas pessoas fizeram sobre inteligência emocional. É um curso que teve meio milhão de inscritos, né? Então, assim, chamou muita atenção. E nesse curso eles falaram muito da importância da inteligência emocional dentro do ambiente de trabalho, porque ela diz respeito a como a gente lidera, ela diz respeito a como a gente resolve problemas, ela diz respeito a como a gente se relaciona com quem está abaixo e com quem está acima da gente, né? Então, eles chamam muito de soft skills, que são as habilidades que não são palpáveis, né? Como é que você mede a habilidade de uma pessoa de se comunicar ou de liderar, né? Não tem como eu pegar e colocar ela dentro de uma métrica, né? Eu posso avaliar a efetividade daquela maneira de se comunicar, né? Então, as pessoas têm começado a entender que a gente não é uma máquina, que tem outras coisas que interferem diretamente no nosso funcionamento. Eu, como psicóloga escolar, eu sinto que, em alguma medida, o meu trabalho lá na escola é muito o de fazer a ponte entre professor e aluno, no sentido de ajudar os professores a entender que se aquele aluno está vivendo uma situação X, Y ou Z em casa, com o namorado, com a família, que alguém está doente, não sei o quê, ele não vai conseguir performar do mesmo jeito se ele estivesse bem, né? Então, a gente começa a entender que por não sermos máquinas, tem vários outros aspectos que interferem diretamente na nossa produtividade, na nossa motivação, né? Que são todas palavras muito ligadas a esse universo do trabalho, sabe? Não sei se respondeu-se, mas eu acho que caminha por aí. São uns primeiros passos para a gente pensar. O Carlos tinha levantado a mão, estou vendo agora que a Andréia levantou, a Mari, Carol, mas o Carlos está na fila. Carlos, chega mais perto do microfone, tá ruim para a gente te ouvir. Bacana ouvir você. Tá. Melhorou? Melhorou, agora melhorou. Melhorou? Tá. Bom, Michele, boa noite. Muito bacana ouvir você. Parabéns. O Cortella, ele fala que diante dos problemas, nós temos duas opções. A primeira é sentar e chorar. A segunda é levantar e caminhar. Eu te pergunto, trazendo isso para a tristeza. Levantamos e caminhamos sempre? Enfrentamos a tristeza? Isso nos faz crescer? Obrigado. Um abraço para você. Cara, outra pergunta fenomenal. E aí eu acho que é legal a gente pensar que a gente está num mundo que não dá muita chance para a gente parar para pensar na vida, não, né? Então, assim, um parente muito próximo morreu, você tem, sei lá, 2 dias para ficar em casa, você vai resolver o seu luto em 2 dias, né? Então, eu acho que não é simplesmente sacudir a poeira e levantar, não, sabe? Eu acho que a gente precisa, sim, de um tempo para viver esse luto. E aí, quando eu falo luto, eu não estou falando do luto só de morte, eu estou falando do luto da perda de um relacionamento que era extremamente significativo. Eu estou falando do luto pela perda de um emprego, eu estou falando de um luto de uma oportunidade que eu não consegui e eu queria muito, né? Então, a gente precisa de um tempinho para entender como que aquilo está nos afetando, né? Eu acho que começa a ser um problema quando esse luto ele dura muito tempo, porque aí a gente pode estar começando a flertar ali com a ideia de uma depressão, né? Eu não vou lembrar de cabeça agora os critérios diagnósticos para depressão, mas tem um tempo específico. Olha, se essa tristeza está durando X tempo, já tem alguma coisa errada aí, né? Então, acho que não é simplesmente levantar a poeira e sair, não. Tem determinadas coisas que sim. E aí, uma coisa bacana da gente entender é que as emoções, elas vão vir em níveis diferentes. Tanto as emoções agradáveis de sentir, quanto as desagradáveis, né? E aí a gente pode pensar na emoção muito forte,
na emoção forte, na média, na fraca e na muito fraca, né? Se a gente está pensando em uma emoção muito forte, vai ser muito mais difícil essa coisa de levantar a poeira e sair, né? Se a gente está pensando numa tristeza que é média, a gente pode entender que, ai, cara, tô mal, mas eu preciso continuar trabalhando, então eu vou. De repente, eu não vou ter o mesmo desempenho no trabalho, mas eu tô dando conta de estar ali, né? Uma coisa muito importante que a gente fala para nos ajudar a lidar com as emoções é a regulação emocional. A gente vai entender que, pensa na imagem de um equalizador. Equalizador são aqueles instrumentos usados em shows, por exemplo, que tem vários botõezinhos em lugares diferentes. As nossas emoções são daquele jeito. A gente vai sentir todas as emoções ao longo do dia em medidas diferentes, né? Então, a raiva, por exemplo. Se eu estou sentindo uma raiva muito forte, qualquer coisa que eu fizer naquele momento provavelmente não vai me dar o resultado que eu quero. Talvez imediatamente sim. De repente é uma pessoa que está ali me xingando, me humilhando, não sei o quê. Se eu explodo, eu interrompo o comportamento dela na hora. Mas de repente eu posso falar alguma coisa que vai ofendê-la ou que vai me colocar em problemas, que pode gerar um tanto de outros transtornos, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou regular essa emoção. Eu vou tentar trazer ela do muito forte para o médio. Porque o médio me ajuda a responder talvez de forma assertiva, a entender. Fulano, olha, eu entendo que você esteja com muita raiva de mim, eu tô vendo que você tá me xingando, não sei o que, mas eu não admito que você fale comigo dessa maneira. Né? Então, eu consigo resolver aquilo de maneira mais consciente, porque eu acho que quando a gente está nesse nível de raiva muito grande, a gente perde a nossa capacidade de racionalizar para pensar qual que é a melhor atitude a ser tomada frente àquela situação. Né? E aí, por exemplo, quando a gente para pensar em estratégias para lidar com essas emoções, né? Principalmente a raiva e o medo, que são emoções que nos tiram muito desse lugar de conforto, né? A gente pode pensar, e é muito simples, técnicas de respiração. Quando eu tô com muita raiva, aquela historinha de contar até 10 não é historinha, gente, é técnica mesmo, comprovada cientificamente, né? Porque quando eu consigo controlar o ritmo da minha respiração e eu me dou um certo tempo, fazendo respirações profundas e bem devagarzinho, é como se eu mandasse uma mensagem para o meu cérebro que aquela situação já não é mais tão ameaçadora. Então, eu consigo começar a pensar num tipo de resposta que seja mais adequado para aquela situação, né? E é por isso que é importante também a gente estar afinadinho com os nossos valores, porque isso que vai ditar, em alguma medida, qual que é a medida daquela emoção que a gente vai sentir ali naquele momento, né? Olha, você ter me xingado, para mim, é extremamente grave, porque é um valor para mim ser bem tratada, por exemplo. Então, a raiva que eu vou sentir provavelmente é mais forte ali, né? Ok? Não sei se respondeu. Ixi, e aí eu acho que complementa a pergunta que eu recebi aqui no privado, que é: pode ser considerado um tipo de distúrbio ter emoções muito afloradas? Pergunta boa também. Eu acho que vai depender muito, a gente pode pensar naquela questão dos prejuízos, né? Vai depender de como essas emoções estão aflorando, né? Porque talvez o fato delas aflorarem diz de uma habilidade sua de expressar essas emoções, né? Agora, se elas estão sendo expressadas de forma exagerada, não expressadas, mas se elas estão sendo sentidas de forma exagerada, por exemplo, fulano veio e pisou no meu pé. Foi sem querer. Se ele pisou no meu pé sem querer, não faz sentido eu... Porra, velho, olha o que você tá fazendo, olha por onde você anda, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não faz sentido eu ter essa reação tão desmedida. Se ela tá desmedida, a gente tem um problema aí, né? É uma afloração meio que exagerada, né? Porque eu posso, por exemplo, o cara pisou no meu pé e falei, ô fulano, olha aí, presta atenção, você me machucou aqui, né? Então, depende de qual que é o nível disso, né? Porque, na verdade, a gente vai entender a adequação da intensidade daquela emoção de acordo com a situação. Então, essa situação de alguém pisar no meu pé não é para me gerar uma raiva muito forte. Pode me gerar uma raiva ali fraca, média, né? O que é diferente de, por exemplo,
você ser insultado de forma injusta. Aí sim, é como se eu tivesse essa justificativa para sentir uma raiva mais forte. E aí talvez ter uma reação condizente. Opa, fulano, ó, você não vai falar assim comigo não, não admito isso. Não sei se respondeu essa pergunta, mas eu acho que passa por aí. O que mais, gente? Tô vendo que o chat tá bombando aqui. Desculpa, não tô conseguindo acompanhar. Mas eu e a Carol estamos super eficientes, dando todas as respostas. Maravilha. Mas o que mais? O que Posso, a galera Mari? tá conversando aí? Eu posso? Pode, Carol, vai lá. Eu ia fazer, na verdade, um comentário, assim, muito focado no que a Jéssica tinha falado também e que você estava complementando para ela. Ano passado, foi o meu ano, assim, de crescimento mais dolorido possível. E foi o que veio o diagnóstico de depressão. Eu tô achando ótimo que eu conheço poucas pessoas aqui hoje, mas quem me conhece já falava assim, que não combina comigo. E aí eu ficava, realmente, não combina comigo. Aí na mesma hora eu já veio assim, não combina por quê? Por que eu não posso ter sentimentos? Por que eu não posso sentir coisas também? Porque a grande questão para mim, a coisa mais difícil foi eu não aceitar que eu poderia estar numa situação dessa. Porque eu achava que, como eu sou uma pessoa extremamente positiva, como eu sou uma pessoa alto astral pra caramba, que tem uma estrutura familiar, que tem um monte de coisas, vários cursos, inclusive de inteligência emocional, eu não podia. E aí, a coisa começou a virar quando eu comecei a entender que sim, eu podia. Na verdade, todos nós podemos. E que a grande virada para mim de jogo foi entender que tudo é dualidade mesmo, que tem coisa boa e tem coisa ruim, e que eu precisava abraçar tudo isso, né? E a partir do momento que eu comecei a conseguir acolher, eu entrei nesse lugar de, não de cura exatamente, mas de percepção. Então hoje eu lido com isso ainda diariamente, mas sem remédio, sem nada. Porém, eu consigo perceber, quando acontece alguma coisa que eu vejo que é um gatilho para me levar para aquele lugar, eu já percebo como que meu corpo reage. Porque uma das coisas mais legais é tipo você voltar sabe, voltar nos primórdios. Eu comecei a observar essas coisas, igual você falou do seu rosto vermelho na raiva, eu comecei a observar que hora que a minha garganta travava, o meu estômago doía, porque às vezes ele estava acontecendo isso numa reunião de trabalho, por exemplo, né? Eu comecei a fazer, eu fui bem radical nesse sentido, que foi, cortei contratos que eu tinha, porque eu percebi que esse meu cliente está me fazendo mal. Então, nesse momento que eu preciso me cuidar, eu comecei a radicalizar nesse sentido. Mas até hoje eu ainda percebo. Outra coisa que eu percebi é que eu não tinha lazer na minha vida, porque, né, o importante é produzir, é trabalhar. E eu não podia. Então, hoje, eu me coloco nessa situação de vulnerabilidade. Bom, o Tinha que Ser Mulher, gente, pensa bem, isso é um negócio grande, que envolve falar com autoestima das mulheres, de encorajamento. Se eu chegar lá falando que eu não tenho vulnerabilidade, é mentira. Falando que eu não sou frágil, é mentira. Agora, o que eu percebi foi isso, que dentro da minha fragilidade é que estava a minha força. Eu fui pesquisar, por exemplo, depressão na Organização Mundial de Saúde e tinha lá bem grande escrito, depressão não é fraqueza. E eu achei incrível como é que isso está no inconsciente coletivo, né? Porque hoje eu sou super a favor de terapia, sim. Até se você não precisar. Porque eu acho que todo mundo precisa, né? Eu acho que todo mundo precisa, mas eu era resistente. A Mari acompanhou. A Mari acompanhou meus processos, sabe como é que é? E é nítida a percepção. Agora, quer dizer que, tipo, sarou 100%? Não, mas eu já tô treinada com as minhas próprias reações. E aí eu consigo antecipar, sabe, algumas coisas. Era isso só. E é muito bacana você trazer isso, né? Porque a gente tem uma tendência a achar, tipo, não vai acontecer comigo, não, né? Mas quando a gente vê, a gente já está tomado por aquilo, justamente por não ter prestado atenção, né? E aí você foi trazendo coisas, assim, esse pensamento de que, cara, não combina comigo, eu não posso sentir isso, olha, eu não tenho lazer. Tudo isso são coisas que vão fazendo com que a válvulazinha da panela de pressão vá se entupindo.
Por isso que eu acho esse exemplo tão bacana, né? Aquilo tudo vai entupindo e aí você deixa de ter válvulas de escape para a pressão que está aqui dentro, né? E enquanto eu te ouvia, eu fiquei pensando uma coisa que eu acho que é extremamente injusta e cruel. É o lugar onde os homens são colocados no quesito das emoções. Os homens, principalmente, sofrem uma pressão tão grande para não demonstrar essa vulnerabilidade que é intrínseca a todos os seres humanos, que eles são duramente afetados por questões de saúde mental. E, infelizmente, são vítimas, porque eles não procuram, muitas vezes, homens não procuram ajuda em função disso, porque fazer terapia é coisa de fraco, eu dou conta de me virar com os meus problemas. Aquela história que o homem ouve desde pequeno, o homem não chora. Pô, não chora o quê, cara? Eu tô triste, eu tô com raiva, eu tô pé da vida, então eu vou chorar sim, né? Eu acho que é um abafamento tão grande que faz com que os homens venham a sofrer muito mais. E aí, uma coisa interessante da gente pensar é que a emoção que os homens têm mais facilidade de demonstrar é a raiva. Só que olha o tanto de consequência negativa que pode ter isso, né? Uma, a dificuldade de se relacionar com outras pessoas, ou outra, o tanto de número de relacionamento abusivo que a gente está vendo aí crescendo, né? Por quê? Porque não houve a possibilidade dele se mostrar como ele é, dele se mostrar de uma outra forma que não esse macho que tem que dar conta, que tem que. Ninguém tem que nada. Por que a gente não pode se mostrar vulnerável? Uma coisa que a gente... Michi, que é muito legal. Oi? Michi, você está se empolgando, tem umas perguntas aqui e pelo deixa eu só falar isso rapidinho. Gente, uma coisa que eu queria falar. Já deu o nosso horário, então, assim, se vocês tiverem que ir, fiquem à vontade. A gente pode render um pouquinho mais aqui. Mas uma coisa que a gente fala quando a gente vai ensinar sobre emoções para as crianças é a não vestir a roupa da emoção. Que é no sentido, assim, de não falar, tipo, eu sou estourado mesmo. Porque, senão, se a gente fala esse tipo de coisa, a gente se coloca num lugar tão rígido que a gente mesmo não se permite mudar, né? Então, lembra disso, tipo, não veste a roupa da emoção. A emoção, e isso é uma outra coisa bem didática que a gente ensina para criança, né? É como se a emoção fosse, a gente fosse um barquinho que está ali numa água calminha. E a gente pensa nessa água calma como a sensação de bem-estar. Quando a onda vem, ela balança o barquinho. E aí pode ter umas ondas que vêm gostosas e dá aquele balancinho gostoso, mas podem ter ondas mais fortes que fazem a gente se sentir desconfortável, né? Só que da mesma maneira que a onda vem e sacode o barco, ela passa. E aí a gente volta para uma situação de bem-estar, né? Então a gente tem que entender que aquela emoção extrema que a gente está sentindo, né, frente a determinada situação, ela não vai durar para sempre, tá? Então vamos lá, mais perguntas, Mari. É um pedido, né, para você falar rapidamente um pouco sobre controle emocional que muitas vezes conseguimos ter com outras pessoas, mas em casa nem sempre. Ai, Mari, fala você dessa aí. Já que a gente é irmã, já que a gente está aqui, né? Uma coisa que eu tenho pensado muito sobre isso, né? Assim, porque parece um pouco injusto, né? Que lá fora a gente se... qual que é a palavra? A gente se segura de várias maneiras, né? Eu não me permito explodir. Mas em casa, como é família mesmo, aí eu mostro quem eu sou, eu mostro as minhas garras, eu explodo com mais facilidade, né? E aí eu acho que talvez as pessoas tenham um jeito, talvez não muito adequado de pensar, que por ser família, o amor já está garantido. Tipo, a minha mãe, ela tem a obrigação de me amar, ela já me ama, ou a gente toma isso como sendo certo. Só que aí eu paro para pensar e falo assim, cara, a relação familiar, ela tinha que ser a primeira a ser preservada, a primeira a ser cuidada, porque são aquelas pessoas ali de referência. São eles que a gente vai poder correr quando o bicho estiver pegando, né? Então, eu acho que as relações familiares, elas precisam ser tão bem cuidadas quanto as relações de fora de casa, né? E aí eu acho que a comunicação não violenta, ela vem muito nesse sentido de nos ajudar
a também regular essa emoção, né? E aí, quando a gente pensa em regulação emocional, existem sim algumas técnicas que a gente pode fazer, né? Por exemplo, exercícios de respiração, como eu falei aqui, respirar, inspirar lentamente, expirar lentamente. A gente pode falar também, fazer exercícios de relaxamento muscular. Tem um relaxamento muscular progressivo, que é quando a gente tensiona por alguns segundos uma área do nosso corpo e libera. Tensiona de novo e libera. Isso tudo vai trazendo uma certa sensação de relaxamento que ajuda a gente a dar uma viradinha de chave. O que mais? Ótimo. Tem um monte de comentário gostoso aqui de estar lendo, viu, gente? Muito bom, assim. E é bom também perceber que é como um bate-papo, né? Como é a gente que está propondo, não tem uma entidade, não tem uma empresa contratando, a gente pode ser quem a gente quer ser, como a gente quer ser, tá? Então, tá tudo liberado. Saúde aí para as meninas que já pegaram um vinho. Vamos às perguntas aqui. A Gura tá perguntando se a minha família gosta de mim. Gosta sim, tá, Gura? E gosta de você também, apesar de você ser chata. Ai, peraí que eu perdi aqui. Ficou até sem graça agora, ó. Ó a bochecha ficando vermelha, ó. Vai. E só enquanto você tá procurando algum comentário aí, eu acho que... Colocar também uma coisinha. Vai lá, Ló. Era um prazer de tão longe participar disso, né? Como que essa quarentena tem coisas positivas, inclusive proporcionar encontro de tanta gente de tanto lugar diferente. Boa noite, gente. Eu fiquei pensando um pouco, refletindo, né, sobre algumas coisas, fiz até algumas anotações e tive um insight também nesse processo. Pô, a gente gosta. Né? Eu acho que, assim, falando um pouco da questão das emoções, né, estudando um pouco também sobre mindfulness e tudo isso, tem uma questão que é bem interessante, que foi logo no início que você falou, que é quando você nomeia, você domina, né? Então, às vezes, no calor da emoção, a gente entra num processo, o pensamento da gente vira um furacão, parece que é uma corrida de Fórmula 1, e aí, se a gente, numa fração de segundos, a gente para, dá uma refletida e fala, mas o que é isso que eu tô sentindo, né? E a gente nomeia, automaticamente a gente nomeia, é medo. Agora, faz sentido eu sentir esse medo nessa intensidade, nessa situação, né? E eu acho que aí a gente entra também num processo muito de entender a função da emoção, que é justamente gerar um processo de reflexão, né? Então, assim, se a gente tem a consciência e nomeia, a gente abre a possibilidade de refletir, de falar assim, bom, mas faz sentido? Não faz sentido? Né? E eu acho que essa função é legal, assim, depois que passa tudo o furacão, a gente refletir, entender a situação. E uma coisa que automaticamente eu fiquei pensando, né? Eu que sou uma pessoa muito expressiva, nessa quarentena, convivendo com as pessoas e tudo, é a questão da autocompaixão, sabe? Quando a gente erra a mão e sem querer reage, ou querendo reage, mas depois percebe que não foi. Gente, assim, tá tudo bem, né? Somos humanos, às vezes a gente erra a mão mesmo, pesa demais. E eu acho que essa autocompaixão um pouco dá uma aliviada, ao invés de ficar no alto, né, flagelando, entrar num processo também reconhecer, pedir desculpa, pedir perdão, né? Também não é assumir toda a culpa do processo, mas, tipo assim, o que é do outro, o que é meu, eu assumo, o outro assume que é dele, né? Então, acho que isso é bem, bem saudável também para a gente pensar um pouco. E uma coisa, um insight que eu tive nesse processo, né, principalmente também, que eu trabalho numa empresa e vejo hoje em dia um apelo pelo autocuidado, sendo que quando a gente está numa rotina, no escritório, né, a Simone acho que falou, tipo, a Simone falou da questão do trabalho, quando a gente está dentro da rotina normal, a empresa tira o nosso couro, né, então assim, que comunicação paradoxal é essa que agora eu sou totalmente voltada para o autocuidado, né? A mesma empresa todo faz yoga, mindfulness, tem um tempo para você, e quando eu tô lá, ela arranca meu couro e trabalho, né? Então, ter essa consciência um pouco também dessa chuva de informação que a gente está recebendo, consciente e inconscientemente, para a gente ter, né? Que nem você falou, Mish, dá um tempo assim para a gente dar uma respirada.
E o insight foi sobre realmente controle emocional, que eu vi as pessoas um pouco falando, e a gente escuta também bastante quando a gente está no mundo corporativo, até no consultório, etc., é que controlar a emoção não significa falta dela. Perfeito. Né? Então, assim, a gente pode sentir, eu acho que a gente deve sentir. Eu acho que o pulo do gato no controle da emoção é a gente direcionar, expressar, focalizar de acordo com o contexto que a gente está inserido, né? Então, se a gente consegue direcionar ainda com toda a força que ela venha para o contexto, seja para impulsionar você a alcançar um resultado, seja para te impulsionar a ter uma conversa com alguém que você ainda não teve coragem, que vai ser importante para você, né? Seja para você se dar conta dessa emoção e conseguir comunicar o outro de uma forma legal, né? Eu sempre falo assim, quando a gente parte para uma conversa, a gente tem que pensar qual que é o objetivo dela, né? Para que a gente controle justamente essa emoção. Então, eu justamente fiquei pensando um pouco nisso, sabe? Assim, controle não é falta. Controle a gente pode, inclusive, utilizar ao nosso favor a expressão dessa emoção, dependendo do contexto que a gente está inserido. Ah, fantástico. Ó, a Lorena é psicóloga também, está na Argentina agora. E a gente costuma falar na psicologia que o que não é simbolizado faz a gente atuar, que eu acho que tem muito a ver com isso que você começou a trazer na sua fala, né? E o simbolizar a gente entende como isso, nomear o que eu estou sentindo, né? A partir do momento que eu consigo dar nome aos bois, eu não preciso mais reagir, né? Se eu consigo falar, eu tô com raiva de você, eu não preciso chegar e te dar um tapa na cara. E isso é extremamente importante e já ajuda nessa questão da regulação emocional, né? Para quem está procurando aí dicas para lidar com as emoções, a Lorena trouxe uma outra dica muito bacana também, que é o mindfulness. Quem nunca ouviu falar de mindfulness, é uma técnica de meditação laica, super bacana, que nos ajuda a focar no momento presente. E isso é uma forma de autoconhecimento muito bacana, porque a gente começa a se organizar de um jeito que a gente não... O que está acontecendo ao redor, naquele momento, deixa de ter importância. Então, isso ajuda demais na ansiedade, na depressão, para quem tem aqueles pensamentos ruminativos, mindfulness ajuda demais, né? Obrigada, Ló, pelas suas contribuições. Fico feliz de alguma coisa ter dado esse insightzinho aí. Eu queria só ler uma coisa que... Aqui, não. Rapidinho, Mish. Tem gente, duas é a Mari que manda. Aqui. Ela é a mais nova, mas é ela que manda. Gestão do tempo. Eu sou guardiã do tempo aqui. Porque essas pessoas se inscreveram há mais tempo, tá? Então, a primeira pergunta é: como identificar emoções que estão todas embaralhadas, têm origens diversas e que ainda estão aumentadas pelo isolamento social causado pela pandemia, para que, uma vez identificadas, elas possam ser interpretadas e equalizadas ou minimizadas? Posso ler um negocinho que eu acho que vai responder essa pergunta bem objetivamente? Gente, para quem tem criança em casa também, eu super recomendo. Emocionário. Um dicionário das emoções super bacana, muito didático assim para trabalhar. E ele fala justamente da confusão, que é uma outra emoção. Qual o sentido da confusão? Atenção para essa emoção. Confusão significa que fomos sacudidos por uma ou mais ondas de emoções de modo tão intenso que não sabemos nomear exatamente o que estamos sentindo. É comum que as emoções aconteçam simultaneamente, quer dizer, sentimos mais de uma ao mesmo tempo. Sentir confusão é normal e quando as ondas diminuem, começamos a entender melhor e a nomear quais as principais emoções que foram ativadas, bem como suas intensidades. Eu acho que a gente pode pensar que o tempo de pandemia tirou a gente da nossa zona de conforto. É como se fosse essa onda realmente muito forte, toda misturada, que deixa a gente... Sabe aquela coisa assim de, putz, foi atropelado, alguém anotou a placa? Né? O nosso cérebro, ele tende a funcionar no modo de previsibilidade. Se eu sei o que vai acontecer, eu tô de boa. Só que vem a pandemia e faz com que a gente não saiba mais se a gente vai ter o nosso emprego garantido, se a gente vai ter como prover para nossa família. Tem uma ameaça que é invisível, que eu não sei onde é que ela pode estar. Então, eu começo a ter medo de ficar doente, das pessoas que eu amo ficarem doentes e virem a morrer. Então, assim,
a confusão, nessa época que a gente está vivendo, ela é extremamente aceitável, né? E aí eu acho que a gente pode aproveitar também da vantagem de estar em casa, o que não quer dizer que a gente está trabalhando menos. Eu tenho percebido que eu estou trabalhando muito mais do que eu estava antes. Mas ela permite um certo momento de introspecção também. E eu acho que essa virada de introspecção, ela faz a gente entrar em contato com o que é que está causando essa confusão. Como o livro disse, né? Depois que a onda passa, a gente consegue talvez identificar com um pouco mais de clareza o que é que está acontecendo, né? E talvez ajude também a pensar nessa coisa. Peraí, qual necessidade minha nesse momento que não está sendo atendida? Minha necessidade de segurança, minha necessidade de estabilidade, minha necessidade de um tanto de coisa, né? E aí a gente começa a entrar em contato com as necessidades básicas também. A gente começa a se preocupar de não ter as necessidades básicas de alimentação, por exemplo, atendidas se eu perder meu emprego, né? Ótimo. Depois dessa pergunta e da sua resposta, eu tenho uma sugestão. A gente fazer uma foto, todo mundo, né? Então, abrirem as câmeras após essa resposta. E cada um que se sentir à vontade, em uma palavra, fazer um check-out mesmo. O que está sentindo, como que veio isso, né? Mas vamos lá. Primeira pergunta, então. Michele, acredito eu, me corrija se estiver errado, que a frustração é parte inerente à vida. E a grande questão é como lidar com as emoções que essas frustrações e conflitos nos trazem. E aí, principalmente, quando nos referimos à educação das nossas crianças. Não há uma fórmula para lidar com as emoções de maneira saudável. E nem é essa a minha pretensão, mas como educar os filhos de uma maneira mais saudável? Como a psicologia pode nos orientar nesse sentido? Sim, a frustração ela é inerente, né? Porque se a gente pensa que é parte inerente também do ser humano criar expectativas, se essas expectativas não são entendidas, imediatamente a gente vai se frustrar. Então, eu acho que é uma coisa que ajuda a lidar com as emoções, com a frustração, né? Eu não vou falar eliminar, não tem jeito da gente eliminar, né? E a gente pode pensar a frustração como sendo um raminho tanto da raiva quanto da tristeza, né? De pensar que, por exemplo, poxa, eu queria tanto que isso tivesse acontecido e não aconteceu, então eu me frustro, né? Agora, educação de crianças é um assunto que me apaixona muito, né? E principalmente ver essa motivação dos pais hoje em dia de oferecerem uma educação de mais qualidade para os filhos, né? E eu acho que um caminho básico é você facilitar, criar um ambiente facilitador para que a sua criança consiga falar de si, né? Então, eu acho que aqui entra muito a empatia, né? De você enquanto mãe, de você enquanto pai, poder fazer um exercício simples de se colocar no lugar do seu filho para tentar entender o que é que ele está querendo me dizer. O que é que ele está expressando com esse comportamento. Se a gente faz isso, consegue ler essa criança e consegue devolver para aquela criança, fulaninho, você tá triste, né? Porque a sua amiguinha não te convidou para o aniversário dela e você gosta tanto dela, você queria tanto ir, né? A criança passa a se sentir à vontade para olhar para dentro de si mesma, porque ela pensa, cara, a minha mãe tá me aceitando como eu sou. E isso abre tantas possibilidades da gente não se julgar, né? Porque eu não tô sendo julgada por essa pessoa que tá aqui, né? E aí uma coisa que eu acho que é extremamente importante é a gente mostrar para as crianças que a gente as ama e as aceita como elas são, mas que a gente não aceita o comportamento. Então, por exemplo, eu tô com raiva da minha irmã, eu vou lá e puxo o cabelo dela e bato nela. Filha, a mamãe te ama, mas a mamãe não aceita que você trate a sua irmã dessa maneira. Se você tá com raiva dela, vai lá e fala que você tá com raiva dela. Eu fiz estágio num lugar uma vez que era muito bacana isso, assim, de quando as crianças vinham pra gente pra falar, tipo, fulaninho fez isso, fulaninho fez aquilo, a gente falava pra criança, vai lá e fala que você não gostou. Porque aí a gente cria uma situação onde a criança se torna responsável por ir e resolver aquele problema.
né? Então, a ideia é dar autonomia para as crianças. A gente tem que parar de pensar que criança é um bichinho indefeso que não sabe resolver situações. É claro que ele não vai saber lidar com todas as situações, mas é aí que está o nosso papel de educador, de ensinar para essa criança maneiras adequadas. Não chegar lá e resolver pela criança, né? Mas falar assim, olha, vai lá e fala com seu coleguinha que você não gostou do que ele fez porque isso não é legal, não sei o que, a gente não faz isso com as pessoas e tudo. Mas ter conversas abertas para a criança poder entender que o que ela está sentindo é normal, para a gente poder validar essa emoção, porque quando a gente tem a nossa emoção validada, a gente se sente à vontade para falar mais e para mergulhar mais dentro de nós mesmos, né? E nos olhar sem esse julgamento, que também é muito parte do nosso cotidiano, né? Eu acho que é por aí. Chegou a hora da foto, Mari? Chegou. Eu vou E aí, colocar... depois o check-out. Eu vou colocar uma musiquinha, então, pra gente poder tirar foto, porque eu pensei aqui e eu falei, não, tem que rolar essa musiquinha pra gente tirar essa foto. Hora de ver as carinhas e os pijamas. Bel, você tá aí, Bel? Não tinha te visto, não. Ó, vou compartilhar o sonzinho aqui, vocês me falam se estão dando pra ouvir. Já Gente, quem quiser, abre a câmera aí para aparecer na foto. Ó, tem cachorro na foto também. Eu vou pegar minha cachorra também. Ah, gente, o Cássio é o Cássio. Eu conheço o Cássio como Chu, né? Ah, que música boa! E aí é o seguinte, quem quiser tirar foto, pode também. Posta lá, marca a gente, tem mais um cachorro @tinqueser.mulher. na foto. Mais um cachorro, os membros da família contam também, porque às vezes, né, a gente tem. Quem quiser tirar foto e puder marcar. Vai ter que abaixar ela, Carol. Calma. Senão acho que não dá para escutar. Prontinho. E aí, vamos fazer um check-out, gente? Ó, meu treinador querido tá aí, tá vendo? Como que vocês estão se sentindo? Uma palavra aí para encerrar. Começa, Michi. Não precisa dar Talvez briga, uma palavra não, de como tá se sentindo, ou uma palavra de como é que foi. Eu vou começar então, já que não precisa brigar para começar não, tá, gente? Eu tô me sentindo realizada. Eu tô me sentindo satisfeita. Peraí. Desculpa, A Jéssica vai lá, tá satisfeita. Não, Não, Jéssica, eu falei que vai eu lá. tô sentindo. Eu estou me sentindo leve e agradecida. Eu estou me sentindo satisfeita. Tô feliz pra caralho. Tem algumas pessoas colocando no chat também. Agradecida, foi ótimo. Instruído, excelente. Dá para ouvir eu falando? Dá. Sim. Alguém falou instruída, eu pensei nisso. Estou me sentindo informada, assim. E muito agradecida também. E com saudades, viu, meninas? Com saudades. Sensação de tempo investido aqui, total. Valeu. Massa demais, gente. Sintam-se à vontade, se não quiserem falar também, tá de boa. Acho que nossos contatos estão aí, né? No Instagram eu sou Michele Rocha Psicóloga, Mari Rocha Coach, Tinha que Ser Mulher. Se quiserem continuar trocando ideia, manda um direct pra gente. Surgiram novos temas pra gente poder conversar. Eu gosto muito desse tipo de troca, assim. Eu queria também deixar aberto aqui, Michi, para quem tiver, assim, às vezes, a disposição de propor um assunto para a gente falar, né? Mesmo que não sejam mulheres, tá, gente? Para o Conect em Casa tá liberado, porque o Conect em Casa ele surgiu nessa necessidade da gente se conectar mesmo. A parte logística, a gente organiza. Divulgação e montar aqui tudo. Mas, no mais, meu super agradecimento a todos vocês que fizeram tempo, que pôde estar aqui em algum momento.
E até a próxima, né? Espero vocês mais uma vez. É isso aí. Beijo. Obrigada, gente. Muito grata. Até mais. Agora é hora do vinho. Viu, Gura? Você queimou largada. A Carol também queimou largada. Carol também, tá?